Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Marquijur, mais um Marquijur Convida. E hoje é um dia especial por conta de dois motivos, gente. O primeiro motivo é porque hoje é um dia romântico, hoje é o dia dos namorados. Então espero aí que você esteja assistindo a nossa live ao lado do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa. É um dia para se comemorar ao lado de quem se ama, certo? O segundo motivo é que eu tenho a honra e o prazer em receber nessa noite um grande amigo, um colega de trabalho, nós trabalhamos juntos por alguns anos, um profissional maravilhoso, um professor muito amado por todos. Estou me referindo ao professor e advogado Alexandre Lunardi. Ele é mestre em Direito do Trabalho, professor de Direito do Trabalho, advogado trabalhista. Então, se ele não entende de Direito do Trabalho, ninguém mais entende, gente. E por conta disso, ele vai tratar do assunto teletrabalho em tempos de pandemia. É um assunto que todo mundo vem passando, todo mundo está home office, está passando aí por essa reformulação no trabalho, no seu dia a dia. Então, realmente é muito importante a gente tratar desse tema. Muito obrigada, professor Alexandre, por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer tê-lo conosco hoje. Professor Alexandre, segura só um minutinho. Não entrou? A gente está ao vivo. Não, a gente está ao vivo, só que eu queria só dar uma olhada no celular aqui da doutora Verônica, para ver se a gente está... Tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Tá ao vivo, estamos ao vivo. Tá ok, todo mundo tá ouvindo bem aí. Bom, o professor Alexandre é um grande amigo, o professor Alexandre é muito querido por todos. Com certeza é uma honra para a gente estar com você hoje. Muito obrigado por deixar um tempo seu para esse momento, né? Que para a gente é muito especial, para quem está assistindo a gente também. A gente sempre costuma falar nas nossas lives que a razão da nossa live é o nosso convidado, é você que está nos assistindo hoje aqui. E professor Alexandre, que tema maravilhoso, a live é sua, fica à vontade, meu amigo. Obrigado, gente. Valeu. Não, pô, eu que agradeço, né? Para mim é muito, né, fico muito contente de estar aqui com vocês, né? Poder dividir aí, eu tô acompanhando as lives, né? A gente sempre naquela coisa, né? Tá em aula todo dia, mas sempre que dá um pulinho para participar, né? É verdade. Então, pô, é muito gostoso aí, realmente, estar junto com vocês, né? E poder dividir essa coisa e falar de um tema que acho que toca praticamente todo mundo aí, né? Verdade. Nesse período, né? Que é essa história do teletrabalho, né? A gente não chegou de um jeito que a gente não esperava, né? Verdade. O teletrabalho já é um tema que vem há muito tempo, né? Aparecendo, né? Muito tempo já vem aí crescendo, né? E agora deu uma acelerada, né? Exato. Total. Deu uma acelerada. O que o pessoal estava falando, né? A pandemia ela teve essa capacidade, né, de acelerar muita coisa que já estava acontecendo e potencializou tudo, né? Com certeza. E o teletrabalho, né? Esse trabalho à distância, home office, aí, como a gente pode chamar, isso daí cresceu demais e precisou resolver de uma vez só. Né? Treinamento, né? O pessoal tudo foi pego, né? Às vezes sem treinamento, sem equipamento, né? Com certeza. Às vezes. E assim, complicado para os dois lados, para a empresa e para o trabalhador. Exatamente. Né? Porque não se esperava, né? E é aquela coisa, né? A gente vê que é uma mudança aí que veio talvez para ficar em algumas áreas. Exatamente. Né, até separei para a gente falar um pouquinho, né, da questão de vantagem e desvantagem. Acho que é um ponto importante para a gente começar a ver isso, né. Então, né, já começando a falar um pouquinho disso tudo, né, a gente tem aí, né, uma série de coisas para analisar, né. Então, primeiro que acho que a gente pode falar realmente de vantagem que a gente tem é flexibilizar a jornada de trabalho. Com certeza. A gente tem essa possibilidade aí, um trabalho em casa, de fazer o próprio horário, né? A gente também sempre fala da qualidade de vida, você ter aí o contato com familiares, que infelizmente no dia a dia não tem muito como, né? Concordo. Sai para trabalhar de manhã, volta à noite e não acaba tendo contato com a família, né? Sim, é uma vantagem, uma super vantagem. Sim, né? Eu acho, eu tava vendo, né, um pouquinho disso,
o pessoal até remete um pouco, né, àquela questão de que a gente acostumou com o trabalho fora de casa, né? Verdade. Mas isso, se a gente parar e analisar em termos de humanidade, é uma coisa, na verdade, que veio depois da Revolução Industrial, né? Sim. Antes da Revolução Industrial, o trabalho já era feito em casa, né? O trabalho ele realmente era feito no próprio domicílio, né? Eu tenho uma atividade que eu faço, né? Sei lá, ferreiro, o cara vai fazer dentro de casa, né? No ambiente, né? De casa, familiar, com contato com as pessoas da família. A ideia de você sair do seu ambiente, né? Da sua casa, da sua residência, ir para uma fábrica ou qualquer lugar e depois só depois à noite voltar para casa, é uma coisa que foi surgir depois, né? Já na ideia da Revolução Industrial. Então, meio que um retorno a uma coisa que sempre foi comum da humanidade. E talvez volte a ser, né? É verdade. Porque é uma ideia moderna essa de você sair do seu lar para poder trabalhar em um outro local e retornar à noite, né? Isso, a gente pensar em todo o tempo, toda a extensão que a gente tem do trabalho, da vida em sociedade e tudo mais, isso é um período só. Assim. Então estamos voltando às nossas origens, doutor Alexandre. Um pouco tá assim. Nessa é outra história, tá eliminando o trânsito. Isso é ótimo. A Raposo Travares agradece. Exatamente. E já temos... né? Que é um... né? Professor Alexandre, nós temos muitos amigos aqui com a gente. Obrigada, gente, pela presença de todos. Vou citar alguns que estão com a gente aqui, olha. Está aqui a Nete, a Crisnia, o Adriano, doutor Adriano, o João Luiz, seu João, pai da doutora Verônica, Crisnia, a Isabela, a Regiane, a Nath. Esposa do doutor Alexandre. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Olha só, Ricardo Araújo, a Lunar de Psicologia. Olha, o Ferreirinha tá aqui, né? Tem tanta gente bacana. Douglas tá aqui, Mário Cardoso. O professor Carlos Laurenti também tá aqui, a Regiane. Marco, inclusive o Marco tem uma pergunta aqui pra gente. Olha só, L.P. Miguel, eu não reconheci. É o Miguel. Tá aqui, Lucas. Tanta gente assistindo o professor Alexandre Lunardi. É uma alegria ter vocês com a gente. Tem uma questão aqui que é do Marco, que é interessante. Eu não sei se já é o momento, mas a gente poderia já deixar essa questão no ar aqui para quando chegar o momento. Ele perguntou, a Vanessa também tá aqui, viu? Ele manda a professora Verônica. Tem que falar, senão as pessoas ficam chateadas. Tem que falar o nome de todo mundo. Doutor Renato, da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, presidente da Subseção de Osasco, muito obrigada. A Perina deve estar assistindo também. Com a Vanessa tá aqui, a Perina tá assistindo. Um beijo. Ele perguntou o seguinte, professor Alexandre. A grande questão é a medida provisória 936 da manutenção do emprego e renda que foi adiada à votação no Senado. Vez que não houve votação ou for rejeitada, quais os efeitos jurídicos decorrentes? Eu acho que é uma pergunta para deixar no ar se realmente... Porque o tema hoje é teletrabalho, né? Não sei se a posteriori o professor quer falar a respeito disso. Então, tá aqui a pergunta. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Professor, fica à vontade aí. Continue na sua toada. Não, a gente fala assim, no finalzinho a gente fala assim disso. Assim. Porque também não foi só, né? A gente está aqui focando hoje no teletrabalho, que tem um tempo curtinho, né? Para falar de tudo isso, mas realmente teve muito impacto, né? Você teve o contrato verde e amarelo, e aí se encerra e ainda está com discussão, já adiantando, está com discussão no judiciário, né? O que você vai fazer com esses contratos? Porque não tem previsão, simplesmente a medida provisória perdeu, né, não está mais vigente e acabou. Todos os contratos que foram feitos nesse período não teve uma norma de transição. Então, realmente, fica pendente aí a resolução. Né? Então, adiantando seria isso daí. Bom, legal. Mas nós estávamos tratando dos vantagens e desvantagens do teletrabalho. Desvantagem acho que está bem claro, né? Também algumas aí porque está todo mundo vivendo, né? Convívio com os familiares, né? Exatamente, isolamento social, né? As consequências disso daí que já eram, a doutrina já vinha levantando esse ponto há muito tempo, né? A questão de você isolar todo mundo na sua casa, né? E
como é que fica a questão da sociabilidade? Isso é prejudicado. A gente está vivendo isso bastante. Claro que num grau que se espera que passe o mais rápido possível. Sim. Mas realmente está tendo aí a gente está vendo o efeito desse isolamento social, né? A questão dos problemas psicológicos que podem ser desenvolvidos nisso tudo, né? Outra coisa que sempre tem que lembrar, a possibilidade de excesso de trabalho. A possibilidade de excesso de trabalho, porque a gente vê, você não tem um controle de jornada, pelo menos inicialmente, né? Tá. Você não tem um controle de jornada de trabalho dentro do teletrabalho, né? O artigo 62 ele tira esse controle, né? Claro que se o empregador fizer algum controle de jornada, por exemplo, registrar o ponto fazendo login no sistema, claro, aí você tem um controle de jornada, mas caso contrário não se tem, né? Não se tem esse controle, então a possibilidade de passar mais trabalho, né, não ter controle nisso, pesa bastante. Professor Alexandre, essa questão do controle de trabalho nesse período de pandemia, alguns escritórios, algumas empresas, que é a questão mais administrativa, né, têm usado ferramentas como Zoom, Hangouts, como Microsoft Teams, então ficam todos logados ali, se veem, aí vão trocando ideias, fecha o microfone, depois abre o microfone, passa documento. É uma espécie de controle também nesse período, né? Porque você consegue, deu o horário do almoço, gente, estamos desligando, cada um vai almoçar, a gente volta a tal hora. Exato. Se a empresa ela faz exigência para que isso seja relatado, reportado, se ela checa, olha aqui, teve 2, 3 horas de trabalho, pronto, você tem um controle de jornada. Né? Mas aí o legislador ele deu, né, a primeira vantagem da empresa, né? O legislador ele exclui o regime de teletrabalho, isso mesmo antes, né? Que a regulamentação é nova, é de 2017, né? A regulamentação de teletrabalho ela é relativamente recente, né? Então o que acontece? O legislador colocou que o teletrabalho ele está equiparado a outras situações que não se existe, onde não existe o controle de jornada. Por exemplo, aquela história do gerente, né? Um gerente que, né? Tem todos os critérios, né? Mas um gerente que tem efetivo poder de gestão, trabalhador externo em geral, né? O teletrabalho entrou na nossa legislação em conjunto com essas figuras. Né? Então, se o empregador não faz qualquer tipo de controle, não exige o controle, ele tem a possibilidade de passar quanto serviço quiser, né? É verdade. E não tem nenhuma restrição quanto a isso. É verdade. Tem muita gente, doutor, que tem reclamado, que tem trabalhado o dobro durante esse período, mais do que se efetivamente estivesse presente, né, fisicamente na empresa, no escritório. E tem relatos assim, de pessoas até às 10 da noite com demandas, com e-mails, trabalhando. Eu faço até uma brincadeira. Também se fala, né? Pois é. Professor Alexandre, eu faço até uma brincadeira, né? A gente sabe que muitas pessoas vêm para o Brasil e sofrem um regime de escravidão mesmo no trabalho. E um desses grupos que a gente ouve muita denúncia, o Ministério Público do Trabalho ele contempla, são os bolivianos, que vêm para cá, de vez em quando encontra em São Paulo, numa situação subhumana, aí eles comem, né? Eles trabalham, eles tomam banho, etc e tal. E é claro, isso deve ser denunciado, mas eu realmente me senti um boliviano nesse período de pandemia, porque olha, comer, beber, vestir, trabalhar, dormir no mesmo local de trabalho. Dia seguinte é a mesma coisa, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo, e mistura, né? Acho que essa falta de limite, aonde começa o trabalho, aonde começa o lazer, você quebrar essa barreira que pelo menos o distanciamento físico criava naturalmente, isso, né, é uma consequência clara, evidente, do teletrabalho. Você não tem mais limite. O lazer, o trabalho se mistura. Né? Então é exatamente isso.
É brincadeira, viu, pessoal? Brincadeira, gente. Por isso que eu comecei explicando que hoje, né, tem o politicamente correto, a gente faz uma brincadeira, a pessoa, né, leva pro outro lado. É bom avisar. Né? Mas também, né, coisa que é importante falar, né, da questão de você perder a troca de experiência profissional, né? É verdade. Por mais que você tenha aí ferramentas, né, você tenha instrumentos para que isso seja feito, né, pelo WhatsApp, né, videochamada e tudo mais, o convívio, aquela questão dia a dia, você tá com uma outra pessoa, dividindo experiência de trabalho, né, isso pesa bastante. A doutrina também fala, né, não entrando muito em política, mas realmente enfraquece, né, a classe dos trabalhadores. A gente vê desde o comecinho lá, desde a Revolução Industrial, que os direitos trabalhistas só existiram porque, né, os trabalhadores se uniram. Sim. E agora você está separando os trabalhadores. Isso enfraquece. Né? Isso enfraquece, é claro. Não tem como. É verdade. Será que existirá uma greve digital, né? Imagina isso? No futuro, né? Imagina, liguem seus computadores. Seria uma greve digital. A gente brinca, já pensou se acontece algo similar a isso, né? Sim, é possível, né? O recuso do trabalho, porque se todas essas desvantagens que a gente está vendo, elas começarem a se agravar cada vez mais, uma hora explode, né? Isso é histórico. A gente vê isso acontecendo constantemente, né? Muito pressiona demais, uma hora explode, né? Então é possível, né? É interessante. É que me surgiu agora. Se pensar, é um insight. Hoje é sexta-feira, dia dos namorados, eu tô mais engraçadinho, né, Alexandre? Mas a gente brinca, mas pode acontecer, né? É possível. O doutor Alexandre acabou de falar que se continuar com as desvantagens, é possível existir alguma greve similar. Não sei se vai ser digital, né? Mas de alguma forma, recusa, né? Tem toda forma de greve, não é possível, sim. Exatamente. Com certeza. Então, bom, o que mais eu queria comentar algumas diferenças também, a questão do teletrabalho e realmente agora dentro da pandemia, né? O que acontece? A CLT, o que ela determina, então regra lá de 2017, ela determina que para você realizar uma prestação de serviço por teletrabalho, isso tem que ser feito por meio de contrato. Né? Por meio de contrato, tem que ser feito um acordo entre as partes, né? Faz um aditivo contratual, né? E estabelece isso por forma de contrato, tá? Previamente. Para agilizar, né? A medida provisória, ela fez essa dispensa desses acordos individuais. É verdade. Então, acabou fazendo a dispensa. Simplesmente o empregador determina, né, que vai se modificar a relação de trabalho, agora vai passar para teletrabalho, né, e dispensa esses acordos. Né? Então, isso é uma alteração aí que é importante, né, lembrar que tem, né, a quem está passando por esse processo, quem tem empresa, trabalha com isso, é importante saber, né, isso foi dispensado, né, esse acordo individual. Né? E outra coisa é o prazo, né, de transição, que a lei ela dava 15 dias, né, no mínimo 15 dias. Nossa. Para se preparar. Hoje durou o quê? Algumas horas? É amanhã. Vai para sua casa. É amanhã. Mas é praticamente isso. A lei fala 48 horas. Avisando que em 48 horas está feito. Tá, avisou a sexta-feira lá, ó. Segunda-feira já todo mundo teletrabalho. Nossa. E toca correr para se adequar. Sim. Não. Complicado. Então, isso é um pouco importante. A questão aí da vontade, né? Esse direito do trabalho, realmente tem o Estado interferindo fortemente, né? Sim. É verdade. Do particular e acabou, né? Se você tem uma questão pública aí que precisa ser resolvida. E a medida provisória se antecipa nisso e a vontade, né, das partes acaba sendo substituída. Pode, o empregador vendo a possibilidade de troca, né? Troca pelo regime de teletrabalho e pronto. Né, sem as formalidades que você precisava, né? Que se exigia.
Eu posso fazer uma pergunta, que é a seguinte, doutor Alexandre. O teletrabalho e a questão do uso da internet, se já está decidido quem paga essa internet, se há um percentual que a empresa paga ou ainda não está decidido. Porque assim, a questão de notebook, de equipamento, tem que ser a empresa fornecendo. Agora, a questão da internet, porque eu ouvi algumas discussões, não, a empresa paga ou não paga, ainda não decidiu isso, está no ar ainda, a gente depende aí de uma decisão. Não, então, a ANP, né, a medida provisória 927, ela repetiu o que já dizia a CLT, né, na questão de escolha, como é que isso vai funcionar, né, quem que vai arcar com os custos, porque realmente, né, você parar para pensar, você tem o custo de aquisição de material, né, você nem sempre tem um computador adequado, com câmera, com iluminação, mas é suficiente. Então tem todo um custo para isso, né? A internet, né? A internet também, às vezes a pessoa tem um 3G só, que utiliza, né, no celular, né, e acaba não tendo aí, né, uma internet que tenha, né, banda suficiente para a produção de dados que o trabalho necessita. Então, isso daí realmente é um ponto. E o legislador, tanto na reforma quanto na medida provisória, ele ficou acho que em cima do muro, para falar a verdade. Ficou silente, né? Falou nada. Porque ele fala que vai ser decidido por acordo. Vai ser decidido no acordo que as partes vão fazer. Então as partes vão estabelecer, empregador e empregado, vai se estabelecer a quem que vai arcar com o custo da internet, né? Então, né, que eu fui falando, né, custeia 5%, custeia 5%, né, ou custeia tudo, né, não, eu preciso que realmente meus empregados tenham aí uma internet de qualidade, então custeio tudo, né? Então o legislador acabou deixando aí, né, o custo de todo, não só dos equipamentos, mas da toda a infraestrutura necessária para as partes decidirem. Então, assim, a grande questão que você tinha já no teletrabalho lá desde atrás, que não era novidade, né? Quem que vai pagar por tudo isso? Porque se você tem uma empresa, você vai até o local de trabalho, o empregador custeia. Exatamente. Você não vai pagar para trabalhar, né? Então, utiliza o computador da empresa, utiliza a iluminação, a internet, todo o equipamento, a mesa, né, a cadeira, que tem aí todas as normas corretas de ergonomia, você utiliza todos os equipamentos da empresa. Não, né? Agora, o empregado vai ter que, assim, fica para os dois escolherem, e a gente sabe do problema do direito do trabalho, das relações de trabalho, que é uma escolha, né? A liberdade dentro de uma relação de emprego é difícil, né? O empregador tem o poder que está aqui, o empregado tem que estar. É complicado, né, professor Alexandre? Porque, querendo ou não, você acaba gastando muitas vezes mais luz. Você tem que aumentar sua banda larga, muitas vezes, de internet, que era insuficiente para tantas horas de trabalho. Se eventualmente você precisar fazer impressão de algum documento, e aí a tinta, o toner dessa documentação toda, e aí eu vejo que muita gente tem até agora feito aquela assinatura digital, né, um programa para você poder assinar os contratos. Exatamente. Tem muitos advogados aderindo. Né? Exatamente. Você acabar o empregado. E assim, a lei ela não está protegendo o empregado nesse sentido. Não está falando assim, não precisa, o empregador vai custear. Não, deixou a critério dos dois. E isso sempre é um problema no direito do trabalho, na relação de emprego, porque a parte mais fraca acaba cedendo. Sim, né? sim. Precisa do emprego, precisa do salário. Eu até entendo assim, um outro aspecto, não sei se o doutor Alexandre pensa comigo. Por exemplo, a pessoa já tem na casa dela uma super banda larga, etc e tal. É um caso, acho que é a exceção. Mas imagina uma casa lá com uma família, com pai, filho, né, pai, esposa, vários filhos, né, todo mundo usando a rede, várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo agora. Exato, então pesa realmente.
um trabalhando, o outro trabalhando, o filho fazendo aula. Exatamente. Né? É aí que pesa. Exatamente. Isso, Professor poxa, Alexandre, uma outra dúvida, a gente tratando desse assunto dos gastos, né? Como é que fica essa questão do vale transporte, vale alimentação, vale refeição, todos os vales? Paga, não paga, como paga? Ponto de então, interrogação. né, você não tem a... É uma boa pergunta. Eu não sei. Não, claro. Você acha que segue sempre pela regra de que você não pode cortar nada que o empregado já tenha adquirido. Nenhum direito que o empregado já tem, você não vai poder reduzir. Tá. Alguns, claro, perdem o sentido. Por exemplo, né, o vale transporte. Vale transporte. Sim. Não tendo isso, não modifica, mas os demais, né, são, né, a gente fala, são benefícios, né, seria a linguagem técnica mais correta, mas são os benefícios que o empregado tem, né, aquilo são e tudo isso, né, que a gente está mencionando, são atrativos para que a empresa, para que o empregado aceite a vaga. Então ele está trabalhando naquela situação porque tem um plano de saúde, porque tem um vale alimentação no valor de tanto. Então você reduzir isso não faz sentido. Trocar pode, professor? Por exemplo, ele recebe um vale alimentação, troca por cesta básica, por exemplo, nesse período. Se for, né, se não realmente não trazer nenhum prejuízo, se for equivalente o benefício, sim, né, quando a gente fala um plano de saúde, você substitui um outro pela mesma, um outro plano de saúde com as mesmas condições, que tem a mesma rede de atendimentos, os mesmos hospitais, pode ser feita essa substituição. Eu pensei, como ele fica em casa, ele vai fazer comida, etc e tal, compensa muito mais dar a cesta mesmo. Né? Verdade. Às vezes, né, uma cesta, né, algum vale, alguma coisa assim, né, compras que, claro, realmente poderia ser, às vezes acaba sendo mais vantajoso para o empregado. Né? É verdade. O resto, acho que pega mesmo é o vale transporte, que esse perde o sentido, né? O vale transporte acaba perdendo o sentido, mas do restante, né, isso daí tem que ser né, mantido, né? Só para a questão só para não ficar em aberto, né? Porque a gente vai falando, começa a puxar um monte de coisa, tanta coisa para falar, então a gente acaba ficando assim. Mas só para não ficar perdido, né? A informação jogada no ar, né? Todas essas essa questão do custeio, o custeio que nós estávamos falando antes, né, pela regra geral, CLT, vai ser feito esse acordo prévio, tá? Vai decidir previamente quem que vai custear com o quê, né? A empresa vai falar, não vou custear nada. Mas o que foi sido lá vai ser colocado previamente. Mas o que acontece agora com a medida provisória, né? Então nesse período, esse contrato ele vai ser feito? Vai, né? Essa determinação, esse acordo sobre o custeio dos equipamentos, dos serviços, tudo mais, vai ser feito? Vai. Só que a medida provisória dá 30 dias para que ele seja celebrado. Então, a gente vê, né, as empresas que fizeram essa alteração, né, colocou para teletrabalho, em 30 dias tem que arrumar isso, né? Tem que fazer esse acordo e constar aí qual vai ser a responsabilidade pela aquisição, manutenção de tudo isso, fornecimento, desenvolvimento, né? Então, precisa ser feito, sim. A medida provisória é uma vantagem aí, né? Temporal. 30 dias para resolver isso. Né? Justo, né? Com certeza. É um tempo para a empresa conseguir se adaptar também, né? Conseguir se reorganizar, porque foi muito de sopetão. Um dia pra noite, né? Sim, no comecinho, né? A gente lembra o comecinho lá da pandemia, todo mundo, né? Assim, naquela época, foi todo mundo pra casa, fechou. E como é que fica o trabalho? Precisava resolver rápido, né? Com certeza. Com certeza. Exatamente. E temos perguntas, professor Josafá? Temos pergunta, e a pergunta do Marcos, essa pergunta do Marcos foi a mesma do Jair e da Sandra, tá com a gente aqui, minha mãe, Jair e Sandra, Vanessa Santos, Lucas Domingues, Renan Yuri, canal informativo, obrigado por acompanhar a gente. Tem o Makovalski, eu não sei quem é, mas obrigado por nos acompanhar. Obrigada. Carol Fogliano, doutor Alexandre Ribeiro Feitosa, Ednei, Camila Naia, tanta gente. O Marcos e também o Jair e a Sandra perguntaram a respeito dessas medidas provisórias que estão caindo. E eu já faço a pergunta aqui. Essa que o doutor Alexandre está falando, foi mantida, não foi mantida?
está no prazo de 120 dias, foi mantida. Perfeito. E eu acredito assim que a pergunta seria mesmo e a insegurança jurídica, né? Porque muita medida provisória, passou lá os 60 dias, depois chegou mais 60, vai dar os 120, acabou. Aí vai precisar de um decreto legislativo do Congresso Nacional para quê? Para regulamentar esse período, né? Os efeitos desse período. Total insegurança. O pior de tudo é que o exemplo que a gente teve, né, com o contrato verde e amarelo, né, feito aí no final do ano passado, né, deram a pior resolução possível. Né? Deram a pior resolução possível. Agora não existe mais, caiu a vigência da MP, e aí? Não foi regulamentado. A gente está vivendo um momento de insegurança jurídica gigantesco. Uhum. E aí fica na mão do TST. Ponto, porque se não tem regulamentação, vai para cima. No máximo mandar de injunção depois. Ver se é alguma coisa. Mas você vê todos esses contratos verde e amarelo, né? Acabou. Você tinha toda uma condição de recolhimento de fundo de previdenciário diferenciado. Uhum. Aí agora a Previdência vai ter que receber todo esse pessoal, né? E a base de custeio, né? Não pode mais utilizar a medida provisória que não é vigente. Exatamente. Né? Então vai fazer o quê? Passar todo mundo para uma outra situação, encarecer, ou encerrar todos os contratos, que também você tem um problema social gigantesco. Exatamente. Né? Então, isso daí é gravíssimo. Né? Isso é gravíssimo. A insegurança que está sendo gerada com esse bando de medida provisória, feita toda a toque de caixa. A toque de caixa. E vai e volta. Bom, aí não é só na área do trabalho, né? A gente vê medidas, né, de todos os níveis, né? Você vê São Paulo, um dia tem rodízio, outro dia não tem mais. Né? Exatamente. Professor Alexandre, posso fazer uma pergunta complexa aí? Você imagina, a gente tem o princípio do não reducionismo, né, de direitos trabalhistas, direitos humanos. Então, uma medida provisória vem nesse período de calamidade pública, e isso está muito estranho. E vem e garante um direito, pensar no percentual, 100%. Acabou a pandemia, quer reduzir e voltar ao anterior. Essa questão de redução de direitos também vai ser uma problemática complicada. Eu sei que acabou, mas quando acaba a pandemia? Será que um decreto vai determinar? Porque pode um decreto dizer, acabou agora, mas e se continuar os efeitos dessa pandemia? E se continua, né, gente falecendo, gente... A contaminação se proliferando. E aí passou a pandemia, ok, passou. Os efeitos, que é o que o professor Alexandre está falando, não foi feito decreto legislativo, fica na mão do TST. Quer dizer, e agora, né? O que fazer? Reduz direito assim, de forma abrupta. É complicado, porque você vai acabar jogando, né, nas costas do empregador, muitas vezes, do empregado, também vai ser o próprio empregado, né, algumas situações sem resolução, né? Sem resolução. Você não tem aí, né, não vai ter dentro uma normatização de uma relação que é complicada. Então, ok, volta a trabalhar, você está expondo, imagina, né, que nem foi, né, você disse, né, Jesus? Você, por um decreto, você encerra a pandemia. Tá, a doença ainda existe, né, a possibilidade de contágio ainda existe. O empregador, né, chama para trabalhar os empregados e expõe eles a risco. Exatamente. Caberia rescisão indireta, se a gente parar para pensar. Claro, com certeza. Por o empregado, né, mal considerável, é um motivo de rescisão indireta. Dá para encerrar do contrato de trabalho porque está me expondo a perigo. Claro. Né? Eu faço parte de um grupo de risco. Meu empregador está exigindo que eu faça trabalho, que eu preste serviços. Eu não posso, né? Questão, né? Se pertence, por exemplo, a um grupo de risco, está expondo a um perigo que não compensa. Então, se daí por encerrado o contrato de trabalho, aí o empregador vai ter que custear tudo isso, né? Sendo que ele não tem um planejamento de caixa para fazer dispensa de uma série de empregados. Exatamente. Vai tudo para o judiciário. Aí vem aquela crítica, né? O judiciário, esse ativismo, o judiciário ativismo. Mas assim, o legislativo não trabalha e vai ficar na mão, mais uma vez, do judiciário. O judiciário, mais uma vez, será ativista. Mas por quê? Porque o legislativo entregou. Falou, ó, seja ativista. Quer dizer, esse problema não é nosso. Você fica jogando tudo para a mão do judiciário, né? E, não precisa mais do legislativo. Não, né? praticamente não. Ultimamente. O judiciário não pode se recusar a apreciar as questões. Joga tudo para ele. Exatamente. Temos uma pergunta aqui, professor Alexandre.
A Silvia, obrigado Silvia pela pergunta. Silvia. Olá, boa noite, doutor. Sobre a jornada de trabalho, o empregador poderia utilizar, no caso de teletrabalho, o ponto por exceção? Ponto por exceção, sim, você marcar. Mas olha, o que é o ponto por exceção? Para explicar, porque é novidade da reforma, acho importante aí. Eu sei que tem bastante aluno. Todo mundo assim, o que é ponto por exceção? Aluno aí que é formado, que na época a gente nem conseguiu ver isso daí. Mas o que é a marcação de ponto por exceção? Você tem aqui o procedimento inverso, né? Quando você faz a marcação de ponto regular de trabalho, como funciona? Você chega na empresa, marca o ponto, trabalha, quando você sai, marca o ponto e encerrou, está registrado o seu registro, a sua jornada de trabalho. Tá. Se passar da jornada regulamentar, ok, vai contar horas extras. A marcação de ponto por exceção, ela é uma coisa que surgiu aí com a reforma. No qual o empregado ele chega, não marca o ponto, trabalha normalmente. Deu horário, ele vai começar a fazer horas extras, né? Ele vai começar a fazer horas extras, aí ele faz a marcação. Fiz 2 horas extras, ponto, fechou, marcou e está lá marcado. Então é uma marcação inversa, né? Que a legislação trouxe essa possibilidade. É questionável? Totalmente, né? Porque assim, o empregado que... Uma coisa é você ficar mais o tempo e o relógio está passando. Outra coisa, o empregado levanta da mesa dele, vai lá, marca o ponto, o chefe olha torto, né? É isso que ele tá marcando o ponto. Aí o cara volta, então pode constranger o empregado de fazer esse registro. Exatamente. Então tem bastante crítica nesse sentido. Você fazer a marcação de ponto por exceção, né, pode constranger o empregado, né? Ele vai fazer horas extras, vai ficar constrangido, porque ele vai se expor ao empregador, algo que seria mais sutil na marcação de ponto regular. Tá. Né? Entendi. Mas então, né, dentro da pergunta, o que né, se isso daí poderia se aplicar com o teletrabalho? Eventualmente sim, né, mas eu acho que pensando pelo lado do empregador, Tá. né, não faça o controle, porque além de dar essa vantagem de você não fazer essa marcação, né, você não fazer qualquer tipo de controle, né? Tá. Então não vai ter aí, né, todas as obrigações relativas ao controle de jornada, porque é difícil, né? A gente fala às vezes tem sistemas que realmente está logado, você consegue ver quanto tempo está trabalhando, mas nem sempre vai ser dessa forma. Tá. Então isso já tem essa vantagem de não precisar, mas eventualmente quer fazer o registro, pode fazer mais um pouco por exceção, né? É uma solução também, né? Válida. Uma pergunta da Silvia. Obrigada, Silvia. Muito legal, muito legal. Mais perguntas, professor Jesus? Olha, só agradecimentos por enquanto. Elaine, Felipe Martarelli, Rosana Mascarenhas. Quanta gente Alunos hoje, viu, Alexandre? de peso Tá aqui, lotada aqui a live, viu? Legal. E isso é graças ao nosso convidado. Com viu? certeza, Convidado não é muito graças a querido. nós, a nossa... Mauro, Daniele, olha, Guilherme, tanta gente aqui. Eu não sei quem é Menila underline Polar, eu não sei quem é. Joás Peixoto, olha o Joás aqui, saudade do Joás também. Tanta gente. Tem uma pergunta, professor, a empresa tem que garantir a ergonomia do trabalho que trabalha de casa? Trabalhador que trabalha de Foi uma casa. resposta que acho que o professor acabou de falar também. Realmente, isso daí, né, é uma coisa que já é regulamentada e aí se aplica a norma geral da CLT, né? A empresa ela tem que fazer treinamento, ela tem que instruir os empregados. Isso não modifica, né? Isso já anterior à medida provisória, né? Então, na questão aí de prevenção de acidentes e doenças no trabalho, né? Isso, né, quando foi feita a reforma, e finalmente, né, eu consegui normatizar o teletrabalho, isso foi previsto já, né? O artigo 75E, ele fala disso. A empresa ela é obrigada a instruir os empregados, né, sobre todas as instruções relativas à ergonomia, né, a método de trabalho para evitar doenças, evitar acidentes. Tem uma pergunta interessante aqui, viu, professor Alexandre? Do doutor Adriano Sampaio. Doutor Adriano Sampaio Barros. Agora é doutor. Um abraço. Olha só, como diferenciar acidente de trabalho do acidente doméstico?
Boa pergunta, interessante. Boa pergunta! Ó, Adriano! Você vê, né, que você sempre fez boas perguntas em aula e agora... Que legal. Mas é verdade, eu acho que aí vai um pouco... É difícil a questão de prova. De tudo, né, na relação de trabalho como um todo, dificulta demais. Exatamente. Né? O empregado, ele está realizando o trabalho, né? Eu acho que tem que tentar ver como que se deu esse acidente, né? Porque as doenças ocupacionais elas são até mais fáceis de você identificar quando ela tem uma relação direta com o trabalho, né? Então, uma lesão por esforço repetitivo, né? Isso daí você não vai conseguir verificar fácil, mas um acidente, né? Que a pessoa cai, né? Que se fosse no trabalho, né? Cai da cama. Seria visto, mas realmente... Cai da cama dormindo e quebra o braço, né? Sonhando. Pá! Sonhando com o chefe! Olha a meta! Isso daí, olha, não se tem uma resposta direta, não. Porque como que você vai verificar? Acho que tem que analisar caso a caso, né? Mas o acidente de trabalho vai ter que ser contemplado, sim, com certeza. Né? Tá prestando serviço. Né? Tá precisando de serviço. No ambiente é fora do local da empresa, ainda assim se considera, né? Se considera, tem que ver, né? Qualquer relação de responsabilidade da empresa em relação a isso, né? O ambiente de trabalho, a mesa, a cadeira, tal, ele acaba sendo um ambiente de trabalho que isso sim a empresa deve dar instruções, né? Altura, né, de cadeira, altura de mesa, distância, né, do equipamento. Isso daí pode ser regulamentado, mas fora, cada um passo para fora, já está na cozinha, né? Já não diz respeito à relação de trabalho. Mas e a prova disso? E a prova, ele, né, você se acidentou como? É complicado, sim. É complicado, mas se perde o direito, né? Porque só pelo motivo de estar em casa isso daí vai restringir o direito. Não. Doutor Jairo tem uma pergunta aqui. Doutor Jairo, hein? Doutor Jairo Ribeiro. Olha só. Doutor Jairo Ribeiro e doutora Sandra. Logo vai ser o escritório, né? Ribeiro Sociedade de Advogados, né? Será? Vamos lá, vamos aguardar. Olha só, um acordo individual tem prevalência sobre o acordo coletivo? O doutor Alexandre falou agora há pouquinho, né? Sim, tem isso. É outra coisa. A gente critica às vezes bastante a reforma, mas tem temas que são antigos do direito do trabalho que finalmente foram resolvidos, né? Então, sim, né, a prevalência do acordo, né, isso resolve muita coisa, né? Tem essa vantagem, isso é necessário, né? Ficava uma coisa em aberto. Então, sim. E assim, eu já complemento com a pergunta do Edu Simões. Obrigado, Edu. Obrigada. Não fragiliza, né, o empregado, porque acordo coletivo não fragiliza a posição dele. Ele abre mão de direitos, enfim. Então, né, o acordo coletivo ele tem o peso, né, aí entra num ponto de questão de sindicato que está totalmente... O sindicato está enfraquecido, né? O nosso sistema sindical está enfraquecido e realmente ele acaba perdendo peso e isso é perigoso. Porque sempre o sistema de proteção de direitos dos trabalhadores, muitos direitos são protegidos dessa forma. Você estabelecendo a necessidade de um acordo coletivo para quê? Para que o sindicato, um órgão forte, né, que não vai ceder tão fácil à vontade do empregador, né, você tem esse órgão forte protegendo. Agora você tem um órgão que não tem renda, praticamente, né, reduziu demais a renda, agora é opcional, né, recolhimento. Então, e um sindicato que obrigatório, né? Você não tem um sistema real de liberdade sindical, você está vinculado ao sindicato da sua região, da sua categoria, né? Não tem concorrência, você não tem a real liberdade sindical, né? Um pluralismo sindical, uma pluralidade sindical. Isso enfraquece. Talvez o próximo passo para resolver essas questões é da liberdade, né? Da liberdade de fazer sindicatos que abranjam mais categorias,
né? Categorias. Você permitir ter mais de um sindicato na região. O sindicato A não está sendo bom o suficiente, eu troco. Eu me filio a outro sindicato que vai ter mais força, que vai efetivamente brigar. Do jeito que está, enfraquece. Do jeito que está, enfraquece. O sindicato acaba sendo, tá bom, vou fechar o acordo que a empresa quiser, porque vai aceitar as condições aí que a empresa colocar, porque não está com força, né? Precisa fazer acordo. Então, isso é complicadíssimo, né? Porque a gente não pode desvalorizar os sindicatos como vem sendo feito. Eles têm um papel importante. A gente sabe, teve abuso? Teve, né? Por muitos anos, claro, mas também tem um papel importantíssimo que a gente não está nem falando em direitos do trabalho se não tivesse sindicato. É verdade. Né? Não é nem tanto para um lado nem tanto para o outro. Precisa ter força dos dois lados. Exatamente. Né? Então, realmente, você colocar tudo na mão do sindicato fraco, enfraquecido do jeito que está, é perigoso. Perigoso, né? Olha, mas também deixar na mão do particular, né, do empregado que vai ceder, vai aceitar qualquer condição. Fragiliza, né? Também não, fragiliza muito, né? Professor Alexandre, Deusdete Ferreira, o famoso Ferreirinha, nosso amigo aqui, né? Boa noite, grande mestre. Grande mestre do direito do trabalho. Eu tive o privilégio de ser orientado no meu artigo científico, né, pelo professor Alexandre Lunardi. Muita gratidão ao senhor, à professora Verônica, ao professor Josafá. Mônica Batista. Nós que agradecemos, Deusdete. A Mônica Batista falou assim: olha, vou ficar até o pôr do sol, mas não podia deixar de ver isso. Ela é adventista, né? É verdade. E ela fica ela falou: olha, eu vou entrar nessa live até o pôr do sol, mas eu não deixo de assistir. Professor muito querido, né? Todos que estão com a gente aqui sabem que o professor Alexandre Lunardi é muito querido, é um professor muito inteligente, é alguém muito dinâmico, né? Exatamente. Carismático. Advogado trabalhista no dia a dia, quer dizer, ele tem o know-how de muitos anos aí nessa área. Realmente foi uma das melhores indicações, né? Nós temos mais uma pergunta aqui, olha, uma pergunta. Senhor João Luiz Rodrigues, um funcionário que presta serviço como PJ, trabalhando home office, tem alguma garantia? Ixi, PJ, coitado. É complicado, né? Você tem essa situação dos PJ, né? Pessoa jurídica que vai prestar o serviço aí de uma maneira terceirizada, né? Ele trabalha, tem uma empresa e você contrata a prestação de serviços, você não contrata diretamente a pessoa física, né? Isso é um problema que a pessoa que está contratada dessa forma, né, por meio aí de uma pessoa jurídica, é excluída de todos os direitos da CLT. Isso é realmente um problema, porque você não tem uma regulamentação, tem claro, de regulamentação de responsabilidades, né, mas não nessa parte de proteção de direitos, fica realmente desprotegido. Né? Por isso que por muitos anos a gente assinou 331 que ela proibia, né? Em regra geral era proibido trabalho, né, por meio de trabalho que seja terceirizado dessa forma, se não fosse, claro, né, serviço de limpeza, de segurança, de meio e tal. Se não fosse isso, era proibido, porque é uma relação desprotegida. Exato. É verdade. Relação desprotegida, você não tem nada, né? A CLT não se aplica nada. Você não tem limite de jornada de trabalho, não tem férias, 13º, o que imaginar. É verdade. Né? Um contrato de natureza civil de prestação de serviços, né? Então, o teletrabalho nesse aspecto né? A empresa fica com liberdade para fazer acontecer o que ela quiser. Então, o que, né, sempre, né, se tem essa preocupação pública, né, o direito do trabalho acaba tendo isso, de evitar essa forma de trabalho, ela realmente é muito agressiva para o trabalhador, ele fica desprotegido. Você pega, e esse é o problema, né, a gente fala flexibilizar a CLT e tal, é necessário. É necessário realmente você mexer um pouco na legislação trabalhista para ser utilizável. Se você pressiona, né, toda aquela situação que eu falei no comecinho,
se você pressiona demais, estabelece realmente uma série de direitos. Você torna o empregado uma parte realmente mais cara da relação de uma produção, de uma atividade produtiva, né? Realmente pode ser muito caro o empregado. Vai se achar alternativa para ir fora da CLT. E esse é o problema. Ou você faz uma relação que seja, né, executável, seja tão onerosa para a empresa, né, ou não vai achar alternativa. Que foi o quê? Que nem a terceirização. Eu sempre falo que os alunos devem lembrar disso. Né? O problema da reforma, acho que nem é tanto o peso da alteração dos direitos trabalhistas. Eu acho que a questão da terceirização ela é muito mais agravante, ela é muito mais perigosa, porque você pega e tem uma segunda via. Contratar sem CLT. Então, pode ter o direito que for na CLT, não vamos utilizar. Exatamente. Né? A gente vai contornar a CLT. E isso é péssimo. Né? Você deveria ter aí realmente uma legislação trabalhista mais viável. Né? Mas isso é difícil mexer em lei trabalhista. Outra coisa que eu sempre falo em aula, né? É difícil você ter alguém que faça isso. Você tem uma rejeição gigantesca. Mexer com a legislação trabalhista, você tem abuso quando isso é feito. Então é difícil, não é algo fácil, né? Professor, temos uma pergunta interessante também aqui do Carlos. Olha que bacana. Obrigada, Carlos. É possível interpretar a jornada de trabalho de 8 horas, antes ininterruptas, por 8 horas distribuídas no dia, considerando que não há muitos recursos de controle desses horários do funcionário? Por exemplo, ele trabalha 2 horas, para um pouquinho, mais 3, depois mais tanto. Eu acho que o teletrabalho ele vai ter isso como uma característica bem marcante, né? É bem marcante. Você trabalha um pouco, aí vai ajudar um filho, né? Vai se dedicar a um filho, tal. Aí você volta, vai fazer alguma tarefa, sei lá, relacionada a um estudo. Então você vai fragmentar melhor o seu tempo, você vai se auto-organizar, né? Isso pode ser visto como uma vantagem, né? E realmente, por isso que é complicado. O empregado ele né? Vai trabalhar 8 horas. Dificilmente vai ser 8 horas sequenciais. Né? Sequenciais. Então isso tem essa vantagem. Por isso que também é difícil você falar num controle de jornada no teletrabalho. Né? Exatamente. Olha, eu quero fazer menção de um amigo seu que está aqui, o professor Felipe Martarelli. O grande professor, né, a doutora Regina, já descobrimos aquele menina underline polar, né? É a doutora Regina que está com a gente. Amiga nossa. Isso, está com a gente também o Álvaro, que é engenheiro da Rede Engenharia, um parceiro nosso. Obrigada, doutor Álvaro. O Robert aqui da Granja. Olha, tanta gente bacana. O Edu Simões, professor, na sua avaliação, vai caber ao judiciário preencher essa omissão do legislativo? Sim, o judiciário ele não pode se excusar, né? Exatamente. O legislativo pode fazer vista grossa para qualquer situação. Exatamente. O legislativo ele pode falar, não, esse tema eu não vou regulamentar agora, né? O judiciário não, caiu o processo na mão do juiz. Tem que julgar. Vai ter de julgar. Então, acaba julgando. Por isso que fortaleceu o judiciário, né? Você tem uma crise nos outros poderes, isso acaba fortalecendo o judiciário, que é perigoso. Porque aí você vai ter que correr para quem? Exatamente. Para quem decide de forma definitiva, né? E faz legislação sem poder, mas aí fazer o quê? Tem de fazer alguma coisa. É sempre como você costuma dizer, quem vigia o vigilante. Ninguém vigia o vigilante. No Brasil, ninguém vigia o vigilante, né? E tem representante do TRT aqui, Raoni Aquino, analista do TRT, está acompanhando. Obrigada, doutor Raoni. Olha, pergunta, como garantir todos esses direitos em uma situação sem precedentes, sem inviabilizar as operações de pequenas empresas? Não, é interessante que você pergunta do Carlos, esqueci de falar. Pergunta do Carlos, né? Então, Carlos, legal. Abração, Carlos. Gente, então, a questão como você viabilizar, precisa achar alternativa nova. Eu achei super interessante aquela decisão do Supremo em relação à necessidade de você realizar acordo para a redução de jornada de trabalho. Né? Essa aqui é um pouquinho fora daí da proposta que a gente estava falando, mas eu acho legal citar isso.
caiu para o Supremo essa questão. Você fazer a redução de jornada de trabalho, ela é uma coisa que só é possível através de acordo coletivo, né? Então, reduzir jornada de trabalho e salário, né, junto, né, salário com jornada, só por meio de acordo coletivo. E o que acontece? Isso bateu para o judiciário, né? E a posição do Supremo, né? É interessante que ele se pronunciou no sentido de que a Constituição, ela tratava de um tema, mas não tinha previsão disso. A gente vive uma situação de crise sem precedentes da nossa geração, né? O acordo fala isso, né? A gente vive uma crise sem precedentes dessa geração. Então, excepcionalmente, vai sim ser permitida a redução de salário e de jornada individualmente. Ou seja, mas é totalmente contra o que diz a Constituição. Sim, mas o espírito da norma não era esse. Né? É verdade, doutor Alexandre. Não se previra uma coisa desse tamanho. Então, se não achar alternativas, né, mais adequadas, realmente acaba sendo muito prejudicado. Infelizmente, né? Não? Professor Alexandre, infelizmente, chegamos ao fim. Tudo que é bom acaba logo. É muito rápido. Tão rápido. Eu sempre falo, parece que passou 5 minutos, passou 1 hora. Doutor Alexandre, professor Alexandre, grande amigo, colega de trabalho, muito obrigada pela live de hoje. Obrigada por todos que puderam participar com perguntas e sempre nos acompanhando nas redes sociais. A partir de semana que vem, nosso escritório volta às atividades presenciais, nós reabrimos nosso escritório físico e por conta disso, nossas lives vão ocorrer apenas uma vez por semana, todas as quartas-feiras. Então, a partir de semana que vem, vão nos ver menos, mas vão ficar com mais saudades, tenho certeza disso. Exatamente. Muito obrigada, professor Alexandre. Professor Alexandre, muito obrigado. Rapidamente, se alguém quiser falar com você no Instagram, é @Alelunardi. Facinho. Desculpa, @Alelunardi. Alelunardi. Professor, tem site do escritório? Tem, mas pode entrar em contato, né, pelo Instagram, mas só se tem lá no Instagram, então entre em contato pelo Instagram, né, que é mais fácil, a gente já conversa ali direto, já responde. Então, gente, tem várias perguntas, depois vai lá no Alelunardi, faz inbox para o professor. Muito obrigado a todos. Professor Alexandre, suas palavras finais. Gente, olha, não tem como terminar senão agradecendo todo mundo, todos os colegas, né, amigos, assim, de anos também participando, família. Legal. E os alunos de todas as faculdades aí, em peso aparecendo, isso é muito gostoso, é muito legal. A gente, né, antigo, faz tempo que a gente não vê, tá aí participando também. Então, gente, muito obrigado, realmente. Um abração aí para todo mundo. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, gente, professor beijão. Alexandre. Feliz Dia dos Namorados, Feliz Dia dos Namorados a todos. Vá comemorar com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada. Curta essa sexta-feira romântica. Muito obrigada por tudo. Se cuidem, quem puder fique em casa. E até quarta-feira na nossa próxima live. Bom final de semana a todos. Tchau, gente. Não desliga, professor Alexandre. Continue aí. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.